Só esqueceu de falar com ele que... E aí, Paloma, tudo bom? Chamar o pastor Johnny. Com sucesso. Juliana, boa noite. Marcelo, seja bem-vindo à live. Mariela, tudo bem? Aguardo você amanhã às 2 horas lá no Projeto Transformação. Estão todos me escutando bem? Dá um joinha aí, gente. E aí, Taylor? Prazer. Espera aí que eu vou chamar o Johnny aqui, ver se ele já está online, gente. E aí, professor Márcio, Nádia, esperar o pessoal chegar, já enviei o convite aí pro Johnny, daqui a pouco ele vai estar online. Tema muito importante hoje, né, gente? Falar um pouquinho da espiritualidade, da nossa fé, dependente da religião de cada um, é muito importante, né, a gente... E aí, Jen, e Wagner, tudo bom? Vi hoje você tomando sol com o seu filhote aí, tá grandão, hein, rapaz? Espera que eu vou mandar um WhatsApp aqui pro Johnny. Só um minuto, gente. Chegou aqui. É, tá grande mesmo, viu? Olá, Tudo bom, meu amigo? tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vou esperar mais um Tava... pouquinho. Primeiramente, ok. te agradecer. Você está me escutando bem? Estou te escutando bem. Bom, ótimo. Te agradecer por aceitar o convite, tá? Então, Certo. é importante a gente, esse bate-papo, né, Pastor Johnny? Nesses tempos Sim. de pandemia mundial, é muito importante a gente, esse bate-papo sobre a espiritualidade e a fé, né? A fé de todos aí, né? Sim, sim. A Juliana Nogueira está te mandando um abraço aí, tá? Juliana Nogueira. Olá. Tá? Boa noite, Juliana. Isso. Então, gente, vou dar só mais um tempinho para a gente se apresentar, né? Estava até aqui o pastor lendo umas poesias do nosso amigo Derek, né? Isso é bom. Então, gente, ó, o Derek, esse projeto do livro dele, eu e o pastor Johnny, graças a Deus a gente conseguiu, né, realizar esse sonho dele. Então foi muito importante na vida dele, né, pastor Johnny? Foi sim. E é interessante quando você consegue fazer parte do projeto e a gente tem visto o alcance tão grande, né, de tantas pessoas. Ontem ele compartilhou algo sobre um projeto que as pessoas estão criando, estão chamando ele, que está envolvido aí com o livro e com as poesias dele. Nós estamos muito gratos e felizes. Aí ele está aí, ó. Ele ficou, A vocês. mandou um monte de coraçãozinho para nós aí, né? Então é uma satisfação ver que ele está voando, né? Que Deus abençoe ele e continue realmente, que Deus abençoe a vida dele, né? Amém. Eu vou respeitar o horário, tá? Até em respeito a todos vocês, que eu agradeço a presença de estarem acompanhando a nossa live. Eu sou Marcelo Aguiar, empreendedor, ativista social, idealizador do projeto social Transformação. Vivemos um momento muito crítico a níveis mundiais, né, gente? A pandemia, ela vem prejudicando a vida de todos nós.
E é muito importante a gente conversar um pouco sobre a espiritualidade e a fé, né? E como que realmente a gente pode estar saindo dessa fase e vamos ser transformados como pessoas e como que a gente pode realmente, através da fé, conseguir continuar, né? Para isso eu chamei meu amigo pastor Johnny, que eu agradeço muito, e gostaria que você, Johnny, boa noite, se apresentasse e contasse um pouquinho de você para o pessoal que nos acompanha. Olá, Marcelo, boa noite. Boa noite, pessoal que está aí nos acompanhando. Tem várias pessoas aí, seus amigos, meus amigos. Então vamos lá. Eu estou como pastor, né, há 15 anos. Então, tenho feito um trabalho maravilhoso desde a minha conversão. Estou envolvido com as missões urbanas. Então, eu fiquei 9 anos dentro do sistema prisional como capelão. Trabalho de rua nós fizemos 6 anos. Casa de recuperação, acho que eu fiquei 8 anos. E agora, líder da plataforma Imove BH. É uma plataforma de ensino, é uma casa multifuncional e hoje nós nos tornamos missional. Ou seja, nós estamos fazendo o nosso trabalho missionário, hoje nós temos preparado pessoas para esse trabalho. O exemplo é o Derek. Agora mesmo nós lançamos uma música da Babi, autoria dela, então a gente tem esse desafio aí pela frente, que como se diz, descobrir as joias e os tesouros aí e colocar eles para fora. Depois eu até quero que você conte um pouco sobre a Babi. Eu vi que vocês estão fazendo a produção das músicas dela. Você sabe que eu sou eu gosto de participar dessas promoções de novos talentos, né? Então depois você me conta um pouquinho essa história aí, que como a gente fez um trabalho com o Derek, você pode contar comigo aí nesse desenvolvimento aí da Babi, tá? E tá ok. Eu estou acompanhando, tá de parabéns que vocês já estão lançando, tá bom? Bem. Pastor, eu gostaria, até para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você contasse para a gente como que surgiu, você acabou de falar, a plataforma Imove BH. Da onde que surgiu essa plataforma, essa forma de você levar realmente a espiritualidade, a entregar a palavra de Deus para as pessoas através dessa plataforma? Então, pastoreando o Tabernáculo de Deus, hoje muito feliz em saber que o espaço que nós ocupamos ali, hoje é o espaço de transformação, então isso é muito gratificante. Quando nós chegamos um período desses 10 anos pastoreando, nós chegamos na seguinte questão: quando nós saímos daqui deste espaço, nós vamos deixar saudade? Ou ninguém nem vai lembrar de nós? E um dos maiores desafios, quando o meu pastor me perguntou como eu me via nos próximos anos. Então, há 3 anos atrás, antes de acontecer a Imove, e ele me fez essa pergunta: como que eu me via nos próximos 3 anos? E eu falei com ele: eu não me vejo parado como eu estou hoje. Eu me sinto que eu ainda estou muito local, sei que o que nós carregamos é muito precioso e precisa alcançar outras pessoas. E aí eu falei com ele: eu me vejo em movimento. Sim. E aí, quando eu falei com ele que eu me via em movimento, e a questão da igreja, ela, de alguma forma, ela me prendia, e aí ele foi e falou, e eu perguntei para ele: então me dá um nome para o novo projeto. Sim. E aí foi onde surgiu a Imove Itabirito. Então eu estava com proposta, com planos,
já olhando casa para mudar para Itabirito. Nossa. Então, tá tudo definido, os trabalhos, eu comecei a fazer trabalhos em Itabirito e foram bem sucedidos. Os trabalhos que fizemos, alcançamos várias pessoas e conseguimos, né, promover, através do Evangelho, um alcance muito maior do que as igrejas estavam tendo e dando suporte aos pastores. Foi até que quando a decisão de ir embora, ela foi revogada, quando Deus trouxe no meu coração que eu precisava fechar o tabernáculo e começar algo em Belo Horizonte. Ele disse, você precisa cuidar da sua cidade melhor. Então foi aonde surgiu a Inmove BH. Aí hoje, o movimento em Itabirito, os pastores conseguiram se estabelecer, levantaram outros movimentos através do nosso movimento. Hoje eles estão caminhando, firmados. E aí foi onde Deus nos deu a graça de estar aqui hoje fazendo esse trabalho. Já tivemos 3 escolas, dentro do livro do Derek, e deixa eu... Tem alguém ligando. Não, fica à vontade, pastor. Fica à vontade. Aí eu desliguei já. Aí o lançamento do livro do Derek, agora, lançando a Babi agora, e eu sei que tem outros projetos, inclusive tem um e-book meu para sair breve, nós já estamos trabalhando nele, já está em fase de correção, estamos nos movimentando. Que ótimo. E parece que foi tudo a vontade de Deus mesmo, né, pastor? Porque quando você entregou o local lá, que hoje é um projeto Transformação, eu havia dito para você que você realmente, eu tinha certeza que você estava saindo ali para alcançar mais pessoas, porque aquele espaço já estava pequeno e que eu ia receber aquele espaço que foi a casa de todos vocês para ajudar de forma coletiva muitas pessoas e transformar vidas, né? E hoje você está no bairro lá também, próximo ao projeto, então eu tenho certeza que a fé nos conectou, né? E a gente está conseguindo fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu até arrepio aqui na hora que eu lembro da história, que tem participação do Derek, né? Que numa festa da comunidade na rua, na comunidade Vila Ibaúbas, ele me falou da possível saída de vocês e de repente eu liguei, nem sabia que ali era propriedade do amigo meu, e tudo foi a vontade de Deus mesmo para a gente poder hoje estar com aquele local lá, que eu convido todos vocês para conhecerem, participar. A gente está fazendo inúmeros trabalhos. Quero, inclusive, convidar o senhor, pastor, para também fazer suas oficinas lá no espaço que agora está preparado para receber vocês, tá? Então, tem muita coisa que a gente pode tá promovendo ali, tá? Eu queria até aproveitar, pastor, agradecer ao professor Márcio, antes mandar um abraço aí para Damares, pro Reinaldo, pro Jackson, que me mandou oi. André Simão, que bom, meu amigo, saudade de vocês, como é que tá a Roberta, todo mundo aí. Daniel entrou aí também. Então, nós estamos revendo aqui na live alguns amigos da nossa convivência. Voltando à pergunta, o professor Márcio, ele está perguntando o seguinte: estamos passando por uma crise de saúde mundial. O que a fé significa em nossas vidas? O senhor acha que nós temos praticado pouco a nossa fé? Sim, eu vou pegar pelo primeiro ponto aí, aonde eu vejo o próprio Senhor, ele puxando a rédea, não só de um povo cristão, mas de um mundo inteiro. Nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas elas se tornaram mais descrentes, sabe? Antes havia todo um temor, havia tudo isso com o Senhor. E isso foi se perdendo, a questão do isolamento também. E é tão interessante que a Bíblia ela é recheada de histórias, de fatos,
que nos relata acontecimentos como esses que estão acontecendo agora. Sim. Na época de Davi mesmo, isso acontece, uma peste vem e começa a matar todos os homens, até que Davi se levanta e se posiciona diante de Deus, dizendo: Senhor, eu assumo a culpa. Ele faz como Cristo, né? Era tipificando Jesus ali, assumindo toda a culpa da humanidade. E quando ele faz isso, o que ele traz? Ele começa a trazer o povo para si de novo. Então, hoje eu tenho essa percepção que as pessoas agora, elas estão mais tementes. E foi comprovado aí pelos profissionais da saúde que a fé é uma das ferramentas importantes para deixar o nosso corpo mais saudável, né? A fé, ela tem esse poder. Sim. Ela é muito importante para nossas vidas, né, pastor? A questão da fé, eu como cristão, ela realmente me dá forças para ajudar as pessoas, para crescer, para desenvolver minhas ações. Ela realmente é importante para a vida das pessoas, né? Ela dá um significado, um propósito. Então, a gente praticar a nossa fé, ela não quer dizer que a gente respeita a religião de cada um, né? Não quer dizer que você tem que ir todo dia na igreja, ou seja, você pratica a fé de várias formas, né? Eu até gostaria que você comentasse um pouco, né? Como as pessoas podem praticar a sua fé, né? No dia a dia, que às vezes não tem a possibilidade de participar de um culto, de uma missa, uma questão realmente, uma atividade nessa esfera. Ok. Então eu vou trazer algo interessante relacionado à fé. Hoje a nossa ela é oriunda do judaísmo, por causa de Jesus, dos hebreus e tudo. Voltou aí? Deu um probleminha, mas pode repetir. Então tá. Hoje a nossa fé ela é oriunda do judaísmo. E todas as religiões também estão interligadas ao povo hebreu, né? Que vem partindo disso, eles vão falar dos povos mais antigos, mas eu vou partir deste ponto. E algo interessante relacionado à fé é a etimologia da palavra, que no hebraico significa emunar. E aí emunar, ele tem 5 princípios: fidelidade, confiança, lealdade, constância e aquele que age com confiança. Bom, eu defendo uma tese o seguinte, que fé não é um pensamento positivo. Fé é um comportamento. Não basta você, eu estou pensando em Deus. Não. Fé é um comportamento. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou no livro de Hebreus, aí ali fala que é a galeria da fé, onde os heróis da fé estão, Abraão, Noé, todos esses homens eles não tiveram um pensamento, eles tiveram um comportamento. Então, o que verdadeiramente vai fazer toda a diferença na vida do cristão, do católico, de quem quer que seja, é que tenha um comportamento digno daquilo que está servindo. O grande a palavra em Romanos 8:19 disse que o mundo ele anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Mas do que adianta os filhos de Deus se manifestarem se eles não tiverem um comportamento digno de que seja uma resposta para as pessoas? Então, verdadeiramente, eu não posso ser um alucinado. Aí Romanos, 2 Coríntios 9 vai me falar sobre eu aplicar a minha cidadania diante do povo. Entendi. E o próprio Jesus é o maior exemplo disso. Sim. Aqui, ó, o Daniel, eu queria antes até mandar um abraço aí pro Gilberto. Gilberto, o Davi e o Gideão, que eram seus atletas lá do Campo da Alvorada, que a gente participou da Copa das Favelas, lá na Barra de Santa Lúcia.
Eles estão bastante emocionados de terem reencontrado comigo, mandaram um abraço para você. Hoje estão como voluntários lá do Projeto Transformação, transformando vidas inspirados no seu trabalho. Não sei se você conhece o Gilberto, o Johnny, mas é uma pessoa que participou da vida de vários jovens ali da nossa comunidade, ali do Dom Gameleira, né? Então, realmente, ele faz falta, junto com o Luciano, o seu Manel, tinha uma turma ali que no Campo da Alvorada fez a diferença de muitas pessoas, né? E estou até querendo reativar ele novamente para ele voltar para o nosso bairro e podermos dar continuidade realmente a esse trabalho, né? Ô, Vitor, obrigado. Ô, Wilke, se você der outra risadinha na minha live, você vai se ver comigo. Um beijo para a Glaucia aí. E prazer ter você aí na nossa live, tá? Vou fazer uma... Meu pai tá aí também. Oi? Meu pai tá aí também, Luiz Carlos. Seu Luiz Pardal, tudo bom, seu Pardal? Não, ele agora é águia. Não, mas não tem jeito, Pardal é marca registrada. Não tem como, não. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui do Daniel. Do ponto de vista religioso, quais os direcionamentos para que as pessoas não se percam nesse momento? E aí, como fazer? Perdi meu emprego, as coisas estão difíceis, tem um monte de coisas negativas aí. Como não se perder nesse momento, pastor? Acho que o primeiro momento em relação a o momento de crise é como nós nos agimos, como nós nos comportamos. O livro de Neemias, ele vai falar que Neemias ele vai enfrentar uma crise muito grande. E aí o primeiro ponto é orar. Porque se você verdadeiramente vai orar, você vai pedir Deus direção e ele vai trazer paz e tranquilidade no seu coração e colocar no seu caminho as pessoas certas que vão te ajudar. Outro ponto que eu consigo falar um grande exemplo, eu até compartilhei isso com o Marcelo e com o Daniel em relação a uma pessoa que ela tinha batido em 3 portas e quando ela bateu nessas portas ninguém atendeu. Então na verdade a minha casa foi a 3ª casa que ela bateu. E quando nós saímos, ela chorando porque estava sem alimento e precisava. E aí nós conseguimos dar a ela algo ali. No outro dia, o Marcelo já tinha se disponibilizado para ajudar com a cesta. Eu falei com ela, olha, eu vou pegar a cesta e nós vamos passar para você. E logo na sequência, eu dei um conselho para ela, porque eu aprendi hoje, não somente no sinal, quando eu abro o vidro do meu carro, que eu vou dar uma moeda para alguém, trazer uma palavra para ela. Então eu disse para aquela senhora, muito bem, a senhora está de parabéns. Porque pior do que a fome é o orgulho. Então muitas pessoas, elas se fecham dentro de si e às vezes elas vão se privar de ser ajudadas por causa do orgulho. E um ponto interessante, Marcelo, como cristão, existe a palavra esmola, parece que ela é pesada, não é? A palavra esmola. Ela tem um som discriminatório para algumas pessoas, né? A questão de esmola, né? Então ela soa realmente de forma negativa para algumas pessoas. Né? Mas aí eu vou trazer um ponto muito interessante sobre essa palavra. Outra coisa, dentro da etimologia da palavra, ela é tsedaká, que significa me faça justiça. Então, quando alguém bate na nossa porta e ela está pedindo esmola, ela está dizendo me faça justiça. E como filho de Deus, sobre nós carregamos a responsabilidade de representar os céus, essa resposta para essa pessoa, eu não posso deixar ela voltar de mãos vazias e dizer para ela eu não tenho nada. Necessariamente, eu preciso fazer justiça com aquela pessoa. E o que é fazer justiça?
Se ela está naquele exato momento com fome, eu preciso suprir a fome dela. Depois nós vamos cuidar das outras coisas. Sim, essa história que você me contou, né? É uma história que até me emocionei, né? E esse despertar da solidariedade das pessoas é uma coisa maravilhosa da gente poder ajudar o próximo, né? Eu queria até mandar um abraço pro Elton, que está acompanhando aqui, ô pastor. Ele faz parte do Clube Certo, uma das maiores plataformas de benefícios, né? Hoje, que eu conheço, que inclusive faz parte, é parceiro nosso da Escola da Proteção Veicular, e parabenizar o trabalho do pessoal do Clube Certo, que arrecadaram mais de 1 tonelada de alimentos e fizeram a doação. Quem quiser saber para onde foram destinados esses alimentos, gente, é só entrar lá no site do Grupo Certo. É um trabalho maravilhoso, Elton. Manda um abraço para o Renato. Vocês estão de parabéns. Está de parabéns mesmo. Mais de 1 tonelada de alimentos. Ou seja, parabéns, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, que continue fazendo essa empresa crescer, né? Isso aí realmente que faz sentido as nossas vidas, a gente poder fazer justiça, como o senhor falou, né, pastor? Fazer justiça, né? Então, até você tinha tocado aí no seu pai que está nos acompanhando. Eu tive a oportunidade de estar na casa dele, tomar um café junto com o Wagner Din, e ele contou um pouquinho da sua história, né? Da história de lutas de vocês, lá da Vila Ibaúbas. Eu queria saber, você falou 15 anos como pastor. Como que foi se despertar? Quando que você realmente sentiu, tocado e começou esse caminho cristão, da religiosidade, falou, não, eu vou realmente me dedicar à vida para levar a palavra de Deus para as pessoas? Então, há 20 anos atrás, vamos dar assim, eu perdi alguns amigos. E nós perdemos para o tráfico, e teve amigos que morreram na minha frente. Perdão aí, agora Não, isso faz parte, né, pastor? Essa emoção mostra realmente a sinceridade, realmente, né? Então, é importante a gente comentar com as pessoas como que Deus tocou seu coração, né? É importante, né? E dentro dessa caminhada, eu lembro que o meu irmão tinha sido ameaçado de morte também, e aí ele teve que morar numa outra cidade. Com isso também, através disso, ele conheceu o Evangelho. Através da vida dele, ele já começou a orar por nós, né? O Luiz, que é o caçula. E então, quando eu fui embora para São Paulo, de São Paulo eu fui morar também em Londrina. Deus colocou uma pessoa improvável na minha vida, na qual eu estava ajudando sem saber desse princípio, mas carregando um legado, o legado mesmo do Luiz Carlos aí, o Pardal, que todos conhecem, que é para mim uma grande inspiração, um grande exemplo, é um padrão de líder comunitário, né? Uma pessoa que verdadeiramente fez justiça a muitas pessoas, e ali Deus me usou para tirar uma garota de programa da rua, porque eu tinha preconceito com garotas de programa, eu tinha preconceito, então eu dei trabalho para uma, e dei casa para ela, nós nunca tivemos nada, e um dia eu estava em crise, ela pegou e me levou para a igreja, e na segunda vez ela me levou também, e ali foi aonde
eu sentado na reunião, e eu sempre falo isso para as pessoas, às vezes, se você é inquieto, sabe, não tem paz no seu coração, está perturbado, a sua mente está perturbada, vá num lugar, sabe, entra numa igreja, quer seja para ouvir uma missa, quer seja para ouvir um pastor falar, e senta ali e fala assim: Deus, fala comigo. Eu sentei na última cadeira daquela igreja que ninguém me conhecia, lá no Paraná, e Deus falou poderosamente comigo. Então ali eu tive um encontro. Quando eu voltei para Belo Horizonte, então eu tomei a decisão. Falei: eu não vou morrer como os meus amigos. E é tão interessante que meu pai foi descobrir que eu usava droga e estava envolvido com as drogas quando eu já estava na presença de Deus e já tinha 3 anos. E eu tive um infarto. E aí o médico que contou para ele. O médico falou para ele assim: isso deve ser resultado de droga. Meu pai falou: não, ele nunca usou droga, porque eu tinha um temor que o meu pai descobrisse que eu usava droga. Então, o médico falou para ele, e depois eu tive a oportunidade de contar para ele toda a história. Foi assim que eu fui alcançado e assim que eu tomei a decisão. Então, já vai fazer 17 anos. E estou muito feliz pela minha decisão. Muito feliz. Você foi salvo e ainda consegue fazer o bem para as pessoas, né, pastor? Ajudar inúmeras, ou seja, o seu pai é uma inspiração. O que eu faço hoje realmente, quando eu vejo o seu pai, os recursos que ele tinha naquela época, ele conseguiu movimentar toda a comunidade. Hoje nós temos a creche Tia Mamália, hoje a gente tem a dignidade ali da Vila Baúbas. Então, o seu pai é um exemplo para mim, né? Então, eu queria até aproveitar e pedir, e fazer uma pergunta aqui. O Jefferson, que mora aí na região do Nova Gameleira, ele fez uma pergunta aqui. Em momento de crise, percebemos que não estamos no controle. Espera aqui que apagou, mas voltou. Em momento de crise, percebemos que não estamos no controle das coisas. Ao trabalho com propósito existencial, a vida imaterial. A religião pode trazer serenidade para situações como a pandemia? Você entendeu a pergunta, pastor? Quer que eu repita ela novamente? Eu acho que Leia novamente. Tá, deixa eu ver aqui, porque ela cortou um pouquinho. Espera aí. Em momento de crise, né? Falou aqui, ó. Em momento de crise, percebemos que não estamos no controle das coisas. Ou seja, numa crise, talvez a gente não está no controle das coisas. Ao trabalhar com propósito existencial, a vida imaterial, a religião pode trazer serenidade para situações como a pandemia, né? Sim. Você acredita que realmente possa trazer isso? Ou seja, a pessoa saiu do controle, né, das coisas, está apavorada, eu vou ficar doente, eu vou morrer, as pessoas do meu lado estão morrendo, né? Você acha que ela pode alcançar esse controle? Pode sim. Salmo 91 é tão interessante. Quem fez a pergunta foi o Jefferson. Jefferson. É interessante que em cada casa que eu já entrei em alguns lugares, você chega, o Salmo 91 está aberto. Então, o ponto é: fazer do Altíssimo a minha morada, ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse descansará. A primeira coisa interessante, vou usar uma expressão que meu pastor usa muito. Quando você está dentro de um avião e aí acontece uma despressurização, a primeira coisa que você precisa fazer antes de ajudar outras pessoas é colocar a máscara em você primeiro e depois nas outras pessoas. O outro ponto é: você já viu um bombeiro apagando incêndio? Do lado de fora não está todo mundo desesperado. Sim. E ele está ali tranquilo. E incêndio é algo que
é incontrolável. Vou usar essa expressão aí, talvez eu consiga explicar bem para ele. É incontrolável. Tudo que eles vão fazer ali é fazer o quê? É só escaldar para não pegar em outros lugares, mas deixar acabar com tudo. Então, verdadeiramente, é assim, cara. Se eu tenho paz e fé em Deus, por pior que esteja, eu não vou me desesperar. Porque a vida imaterial aí, justamente, que é a vida espiritual, ela vai conseguir te dar um direcionamento, uma luz, uma solução, uma esperança que o dia seguinte vai ser melhor. Eu lembro, em 84, nós passamos por uma grande crise. Eu lembro que o meu pai havia perdido o emprego e não tinha nada, faltavam as coisas no supermercado. Acho que foi uma das maiores crises que eu lembro da minha infância. E é tão interessante que quando eu abri o armário não tinha biscoito, mas a gente tinha a esperança que no outro dia ia ter. E aí meu pai arrumou um jeito de trabalhar como camelô. E ele sempre, quando sobrava o resto da banca, ele trazia. Então tinha uma manga, sempre tinha alguma coisa assim. Na verdade, aí entra justamente isso, sabe? Eu acho que o desespero, ele é o pior de tudo. Então a pandemia é quando as pessoas se desesperam, elas perdem o controle da sua vida, das suas emoções, dos seus sentimentos e acaba cometendo loucura. Então, o grande exemplo disso é o número de suicídio aumentou, o número de divórcio aumentou, o número de feminicídio aumentou. Então, são coisas tristes que nós vamos ver que verdadeiramente falta esse autocontrole. E é algo que o próprio Espírito de Deus é um dos frutos do Espírito, que é domínio próprio. Então o Senhor, ele vai te dar domínio. Você não vai deixar ser levado. E o grande exemplo disso, o filme O Poço. Quem assistiu o filme O Poço? Eu não assisti não, mas eu vou procurar assistir o filme, né? O Poço é interessante porque vai mostrar ali pessoas como elas vão lidar com crises que elas não suportam. O cara vai para o poço, o principal lá, ele leva um livro. E aí quando ele se vê cortando a perna do cara para ele comer, o cara cortando a perna dele para comer, para sobreviver, quando chega a vez dele, ele começa a comer o livro, para não comer outras pessoas e não deixar aquele ambiente transformar ele em um monstro. Como te diz, ele criou um mecanismo para ter um autocontrole naquele momento de crise, de pânico, né? Então, isso. Importante. E pastor, como que vocês estão fazendo? Ou seja, a pandemia, ela chegou muito rápido nas nossas vidas, assim, ninguém estava preparado para essa situação, né? E a gente sabe que a religiosidade para as pessoas é o ponto de equilíbrio, né? Ou seja, a gente está vendo que aumentou o número de suicídios, as agressões domésticas também aumentaram bastante, os pais estão totalmente, como diz, mudou a estrutura familiar, uma vez que as escolas fecharam, as igrejas fecharam. Como que vocês atuaram nesse momento aí que vocês se viram de portas fechadas, né? Como que vocês trataram realmente, vocês pastores, padres e outras religiões? O que você tem de notícias? O que cada um fez nesse momento de impossibilidade, né? Sim, acho que a primeira coisa foi se reinventar. Acho que o grande desafio meu, eu herdei isso, né, do meu pai, de comunicar, ser um bom comunicador. Eu adoro falar. E é interessante quando nós se vimos nesse momento, e aí nós começamos a ativar as redes sociais, e com as pessoas
através de mensagem, porque uma coisa que aconteceu com muitas pessoas, porque elas se isolaram mesmo. Aí só que é algo interessante que me chama a atenção, Marcelo, dentro disso, é que nós já estávamos vivendo um isolamento social muito grande. Por quê? O pai saía cedo, só chegava tarde. Não via os filhos. Então, os filhos envolvidos com o celular, a gente já estava isolado dentro das nossas casas, sem nada. Essa crise só veio para revelar algo, que muitas pessoas elas estavam vivendo uma mentira, um casamento de mentira, uma vida de mentira. E agora não, quando verdadeiramente eu preciso passar, eu não vou passar mais 14 horas fora de casa, mas eu vou passar 24 horas dentro de casa, as coisas começaram a estreitar. E como pastor e orientador, verdadeiramente é ensinar as pessoas, justamente como a pergunta do nosso amigo, administrar essas crises, sabe? Administrar, como o Jefferson fez a pergunta. Aprender a administrar isso. Como lidar com situações. A gente tem visto aí vídeos, né, engraçados, os pais sofrendo com os filhos, mas os pais nunca pensaram o que os professores passavam. Sim. Aí então, aí vai entrar a empatia, né? Então agora, quando as aulas voltar, pai e mãe ouvindo, você pensa, o filho que você está mandando para a escola, você tem que pensar nisso. Eu acredito que nós vamos entrar, a gente nunca mais vai ser, nós não vamos ser mais os mesmos, né? Então, eu acredito que quando normalizar a volta às escolas e tal, os pais com certeza vão ter um carinho diferente com os professores, né? Que realmente são muito importantes no desenvolvimento das crianças. Então, você tem certeza que cada cidadão está fazendo uma reflexão interna de na hora que puder voltar, e se puder voltar da forma que era antes, né, de ser diferente, né? Eu queria aproveitar, o professor Márcio fez outra pergunta, né? Vamos lá. Ele falou assim, ó, sabe as palavras, pastor? Então, aproveito para fazer mais uma pergunta. Gostaria de saber qual o principal desafio hoje para combatermos a intolerância religiosa. E aí? Pergunta assim, muito importante. Tolerância religiosa. Primeiro, a ignorância. Eu vou usar essa expressão, de ambas as partes. De quem aplica e às vezes de outras pessoas que se sentem ofendidos. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, em Gálatas 4:20, se eu não me engano. Eu não me sinto ofendido nem por Deus e nem pelos homens. Justamente, abro outro paralelo sobre isso, é a questão do racismo. Tu sofre com alguma questão de racismo? Não. Por quê? Não está em mim, está na outra pessoa. Então já parte desse princípio. Eu não me sinto, como se diz, injustiçado, é essa a palavra? Eu não me sinto, sabe? Eu não me sinto injustiçado. Né? Eu não me sinto. Eu não me sinto vítima de racismo. Porque o problema é da pessoa, não é meu. Eu estou muito bem resolvido comigo. E aí entra, dentro dessa questão, a ignorância. O próprio Jesus, ele foi para a cruz por causa da ignorância do homem. Os religiosos da época não compreenderam. Então, é tão interessante que Jesus, em momento algum, ele deu para provar para eles que ele era filho de Deus. Ele diz, eu não preciso provar para ninguém que eu sou filho de Deus. O Senhor sabe quem eu sou. E aí entra, sabe, quando nós vemos essas atitudes, dessa questão, não só da intolerância religiosa,
mas da questão do machismo, do feminismo e todas essas bandeiras que são levantadas, elas são levantadas por pessoas aleijadas, sabe? Pessoas que verdadeiramente elas precisam de recobrar a sua consciência. Falta alguma coisa, elas estão brigando consigo mesmo, então elas querem descontar no mundo e nas outras pessoas. Espero ter respondido aí. Não, respondeu sim. Deixa eu só ver aqui, está chegando mais uma pergunta aqui. Em tempos tão difíceis como esses, qual recado você gostaria de deixar tanto para os que têm religião quanto para os que não têm religião? 1 Coríntios 13. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, que eu quero ler. O papo tá tão bom que a gente tá quase acabando o tempo do Instagram. Queria até aproveitar aqui, meu amigo, tudo bom com você? Tem acompanhado suas redes sociais. Que Deus abençoe você aí, meu amigo. Só sucesso. Depois eu quero uma palestra aqui no Projeto Transformação, tá? A gente está se encontrando as agendas, mas um forte abraço. Obrigado por participar da live aí, tá bom, Igor? Então, qual que é a pergunta, Marcelo? Vamos fazer de novo. Em tempos tão difíceis como esses, qual recado você gostaria de deixar, tanto para os que têm religião, quanto para aqueles que não têm? Ok. Agora, o que vem de Deus é o amor. É o seguinte. Agora eu passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, e se não tivesse amor, seria como um sino que ressoasse, como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom da profecia e conheça todo o mistério e toda a ciência, ainda que tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entrego o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age com egoísmo, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se alegra com uma injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais morrerá. Todavia, a profecia deixará de existir. E, resumindo, sendo assim, permanece até o momento estes três: fé, esperança e amor. Contudo, o maior deles é o amor. Sabe, o primeiro mandamento, ele diz que amarás a Deus sobre todas as coisas. Em Apocalipse, Deus traz uma exortação, dizendo: eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Eu acho que se as pessoas deixarem de amar a Deus primeiro, elas jamais vão conseguir amar o próximo. Porque não tem como você pular um princípio e seguir o outro. E se você quebra um princípio, lá na frente esse princípio vai te quebrar. E o próprio Jesus também, ele traz um ensinamento. É um dos maiores de todos. Ele diz: se a pessoa não tem amor próprio, Marcelo, sim, como ela vai me amar? Aí Jesus diz: eu vos digo, assim como eu vos amei, vocês devem amar. E aí ele disse: ninguém tem maior amor do que esse, de um amigo dar a sua própria vida pelo seu amigo. Então tá aí, sabe, verdadeiramente, até que ponto eu estou disponível para o próximo? Até que ponto eu posso me doar para o próximo?
E aí sim, Romanos 8,19 diz: o mundo anseia, o mundo está com expectativa, o mundo geme pela manifestação dos filhos de Deus, que traz um amor verdadeiro, sabe? Um amor sem interesse, um amor desprendido mesmo de qualquer coisa. Certo. Não, isso é maravilhoso, né? Estar acessível para as pessoas, para a gente poder fazer o bem, né? Se doar de forma gratuita para a gente poder, sem esperar algo em troca, né? Você fazer a transformação na vida das pessoas. Inclusive, queria até mandar um abraço aí para a Ana, que acabou de entrar aí. As cadeiras de banho de rodas que você doou, Ana, fizeram a diferença realmente para as pessoas que a gente entregou, tá? Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por esse ato que você e sua família puderam fazer essa doação das cadeiras, tá? E, pastor Johnny, a gente, para não deixar o Instagram derrubar a gente, né? Sim. Vamos começar a nos despedir das pessoas em respeito, agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa live. Eu gostaria de convidá-los a conhecer o projeto Transformação, que está localizado no bairro Nova Gameleira, Rua Carlos Esquetino. Seguir as nossas redes sociais, Transforma Ação, sem cedilha, né, gente? BH, né? Também acompanhar as redes sociais do pastor Johnny através da plataforma Imove, que é Imove BH no Instagram. E gostaria que você, pastor Johnny, a gente fizer essas considerações finais e te agradecer muito por ter essa disponibilidade. Você realmente está trazendo um pouco da palavra de Deus para nós, e com certeza nós vamos sair dessa. Com fé em Deus, a gente vai sair dessa. Breve. Amém. Eu creio sim, eu creio no poder de Deus, eu creio no poder da oração, eu creio naquilo que Jesus fez por nós e aquilo que o Espírito Santo tem feito, né? A todos vocês que estavam e nos acompanharam, vocês que fizeram umas perguntas, espero ter respondido vocês. Tem aí também as nossas reuniões, elas são online, no YouTube Imove BH, vocês acompanham lá. Tem também o Instagram da Imove, para você ficar por dentro de todos os nossos projetos e aquilo que nós estamos fazendo. Se você também que está aí e participou e quer participar de uma reunião conosco, nós estamos com as nossas reuniões presenciais limitadas, seguindo as regras, todo mundo de máscara, fazendo a higienização antes de entrar. Nós estamos aí de portas abertas para receber vocês. Nós estamos localizados na rua Peroba do Campo, número 150, aqui no Patrocínio. Então vai ser um prazer ter você conosco. Marcelo, também sou muito grato a Deus pela sua vida, por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você está representando no nosso bairro. Eu fico muito feliz em saber que há muitos anos atrás, nós, crianças, não fomos amigos assim, mas estudamos juntos. Eu sou muito amigo da Maristela, a sua irmã. E é tão interessante hoje nós podermos estar aqui falando com essas pessoas que são grandes amigos seus, os meus amigos, e poder compartilhar daquilo que o meu Senhor fez, sabe? Uma coisa eu quero dizer para todos vocês, sabe? Não se permita se ofender por nada, sabe? Provérbios diz que de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. E aquilo que Deus estiver fazendo em você, Ele vai fazer através de você. Então, hoje o Marcelo está com um projeto aí, Transforma em Ação, porque verdadeiramente a vida dele passou por essa transformação. Ele hoje se tornou um homem de porção dobrada,
porque aquilo que ele carrega não é somente para ele, mas alcança outras vidas, outras pessoas. Marcelo, eu te abençoo, sabe? Amém. Em nome de Jesus, que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer, sabe? E tamo junto. Não, muito obrigado, amém, pastor. Sabe as palavras, muito obrigado mesmo. Eu preciso mesmo de muitas orações, eu preciso de muita energia positiva. Quero ajudar várias pessoas, transformar, fazer um trabalho realmente do bem, não só na nossa comunidade, mas aonde eu puder ter forças a alcançar. Que Deus me conceda essa força para a gente transformar realmente a vida das pessoas para melhor, né? Então, eu te agradeço muito. Pessoal, agradeço demais a participação de todos vocês, vocês que fizeram perguntas, vocês que mandaram encheram de coraçãozinho a nossa live aí. Isso aí ficou lindo, muito obrigado mesmo, tá? E eu vou me despedindo aqui de todos vocês. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, por favor, e compartilhem esse trabalho, tanto meu no Transformação, como do pastor Johnny no Imove, que isso aí vai ser muito gratificante, a gente vai conseguir alcançar mais outras pessoas que precisam tanto desse apoio. Me despeço aqui. Amém. Tchau, tchau, pastor. Fica com Deus. Muito obrigado aí. Tá bom? Tchau. Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem em paz. Fiquem com Deus, gente. Um abraço.